História 1: 20 anos se foram em 3 horas. Minha melhor amiga de 20 anos me excluiu em 3 horas, por causa de uma mensagem não lida. Nomes falsos foram usados. O dela é engraçado, tem um significado pra gente, mas, francamente, eu não me importaria se ela visse isso. Nós duas temos 30 e poucos anos, somos mulheres. Minha amiga, Brooke, e eu nos conhecemos no ensino fundamental. Tivemos fases em que éramos próximas e distantes, como acontece com amizades de longa data. No final da adolescência, chegamos a um ponto de sermos amigas estáveis, que se falavam o tempo todo. Estávamos lá uma para a outra, em tudo. Eu a vi se casar, ter um filho, a apoiei durante o divórcio, pude vê-la se redescobrir e criar o filho dela. Ela esteve lá no instante em que precisei dela, quando meu namorado na época faleceu em um acidente de carro. Enquanto eu, o primo dele e a namorada dele ficamos em choque na cozinha, a Brooke estava lá nos apoiando, tentando nos fazer rir, fazendo pizza e nos deixando confortáveis. Ela ficou comigo a noite toda e se certificou de que eu estava bem antes de ir trabalhar de manhã. Quando ela levou um fora de um cara, eu apareci na casa dela com flores e uma barba falsa, pedindo ela em um encontro para fazê-la se sentir melhor. Quando ela deixou um ex-babaca e estava preocupada que ele fizesse algo, enquanto ela pegava suas coisas, eu estava lá com spray de pimenta e fazendo-a rir o tempo todo em que entramos e saímos, enquanto ele ficou olhando. Cara, nós até temos tatuagens de melhores amigas. O ponto é que nós estivemos lá em tudo na vida uma da outra. Todo mundo sabia que éramos melhores amigas acima de tudo. O tipo de amizade que fazia as pessoas questionarem nossa sexualidade às vezes. Comecei a notar mudanças no último ano e meio. A Brooke estava em um relacionamento bem desequilibrado há cerca de 7 anos. Ela teve outro filho com ele e, entre os 2 filhos dela, os gêmeos dele e ele, ela era basicamente uma mãe solteira com 5 filhos. O cara nunca fazia, a parte dele, sempre tinha desculpas. E eu fiquei tão aliviada por ela quando ela finalmente saiu. Depois do jeito que ele a afundou, fiquei animada para vê-la se encontrar de novo. Por ela e por seus filhos. Ela começou a namorar e pouco tempo depois encontrou alguém. Ela me contou um pouco sobre ele, sobre os encontros para almoçar, que eles faziam, etc. Nesse ponto, nós realmente trabalhávamos na mesma empresa e fazíamos caminhadas diárias juntas. Depois de algumas semanas dela sair com ele, fomos dar uma volta e ela estava falando sobre como tinha encontrado ele na hora do almoço. Eu perguntei, brincando, quando eu ia conhecê-lo. Ela disse, sei lá, mas ela pareceu quase tensa quando eu perguntei. Eu continuei com, é contra mim ou contra ele? Ela riu de novo e disse, meio que os 2. E então continuou a conversar com outra colega de trabalho com quem estávamos andando. Pensei nisso por alguns dias depois. Me incomodou um pouco, mas acabei deixando pra lá. Talvez eles ainda fossem muito novos e ela estivesse nervosa, sei lá. Mais algumas semanas se passaram e ela me convidou para um churrasco na casa dela. Eu não pude ir, mas ouvi dizer que todo mundo estava lá. Colegas de trabalho, amigos, família e o novo cara dela. Eu pensei que iríamos sair para jantar, beber, em algum momento, e eu o conheceria eventualmente. Meses se passaram. Tentei marcar almoços, jantares, com ou sem o novo cara, só para sair com ela. Sempre tentei me adaptar à agenda dela, sabendo que ela tem filhos, então nunca me incomodou. Quando ela não podia se comprometer. Uma noite, a Brooke perguntou sobre nos encontrarmos para comer e beber em um barzinho local. Saímos e eu vi um velho amigo meu. Dei uma esbarrada nele de brincadeira, e a nova patricinha da namorada dele pareceu se ofender com isso. Ela me disse, garota, não faça isso. Eu ri e voltei a sentar. A patricinha me fuzilou com o olhar. Por um tempo até que fez o Ray ir embora com ela. Como tínhamos bebido alguns drinks, a Brooke e eu, é claro, sentamos e fizemos piadas sobre como, se a patricinha tivesse me abordado, poderíamos ter pego ela, e eu tenho muita raiva reprimida, e coisas do tipo. Obviamente, nada aconteceu, foi tudo apenas diversão e piadas. Em algum momento, ela mandou uma mensagem para o novo namorado sobre a situação. Ela me disse que a resposta dele foi, não se meta em nada assim. Naquele momento,
Eu tive um pressentimento de onde as coisas iriam a partir daí. Deixei meus pensamentos de lado e tivemos uma boa noite apenas saindo. Isso foi em março. Em abril, vi a Brooke marcada em uma postagem no Facebook que esse cara tinha pedido ela em casamento. E ela disse sim. Eu não achei que eles estivessem juntos há tanto tempo, mas quando olhei, percebi que ele tinha pedido em casamento no aniversário de 1 ano deles. Eles estavam juntos há 1 ano e eu nunca o conheci. Sentindo-me um pouco mesquinha, não reagi à postagem e segui em frente. Alguns dias depois do noivado dela, ela enviou uma mensagem para um grupo de bate-papo dela, minha e de outro amigo, Levi, por volta das 9h30 da manhã. Eu tinha acabado de conseguir um emprego novo. Estou trabalhando em casa e na câmera durante a aula, então não posso verificar meu telefone com frequência. Descartei a notificação sem verificar. 3 horas depois, ela questionou por que Levi e eu não tínhamos respondido com sem comentários. Novamente descartei. Pouco depois, estava em um intervalo quando outra mensagem chegou dizendo: deixa pra lá. Prefiro passar o tempo com as pessoas que gostam de me ver feliz. Considerem-se livres. Ela tinha saído imediatamente do grupo de bate-papo e me excluído do Facebook. Acontece que a primeira mensagem que descartei foi um convite, com detalhes do casamento dela em outubro. Fiquei tão chocada que ela nem nos deu a chance de conversar sobre as coisas. Meu novo emprego exige meu foco. Enviei uma mensagem para o Levi, perguntando o que ele achava. Ele disse que não tinha tempo para lidar com isso. O chefe dele está lutando contra o câncer novamente e ele basicamente administra a loja para ele. Então, ele estava ocupado cuidando das coisas por lá. Tentei conversar com outras pessoas sobre isso porque toda essa situação acabou me incomodando muito. Ninguém realmente ofereceu nada além de não consigo acreditar nisso ou isso é ridículo. Mas apenas deixou por isso mesmo. Isso tem me atormentado por semanas. Quando comecei a olhar para trás, lembrei como ela parou de me convidar para as caminhadas no trabalho. Ela quase nunca respondia quando eu tentava marcar encontros com ela e o Levi. Quando ainda trabalhávamos juntas, ela se mudou para um prédio diferente na empresa e voltou para o principal para uma reunião de um dia inteiro. Ela parou e conversou com alguém que estava a 3 mesas de distância de mim, mas nem me reconheceu. Lembrei que ela não sabia quando eu conheceria esse cara, e então lembrei da noite no bar. Eu sabia pela resposta dele que um homem que eu nunca tinha conhecido estava me julgando. E foi só isso que foi preciso para plantar uma semente de dúvida nela contra mim. Não falo com ela desde que ela saiu do grupo de bate-papo. Na realidade, não mudou muita coisa. Ela mal falava comigo como estava. Então agora, eu só recebo alguns memes ou vídeos engraçados, a menos durante o dia. Eu geralmente sou do tipo, é o que é, e não queria deixar isso me incomodar, mas tem me incomodado. Como não tenho ninguém para conversar sobre isso, acabei chorando sozinha algumas vezes por causa disso. Isso acabou me incomodando mais, sabendo que ela provavelmente não pensou em mim nem por um segundo desde então. Tive que pensar que, no fundo, ainda estou sofrendo a perda de um relacionamento. Só de escrever as poucas lembranças que fiz para esta postagem me fez chorar. Esta é alguém em quem confiei com tudo o que tinha. Alguém que deveria estar sempre ao meu lado. Parte de mim queria ter uma conversa madura e sentar com ela. Outra parte de mim queria gritar e discutir. Tipo, nós realmente vamos jogar fora 20 anos de amizade. E por quê? Ela cresceu demais pra mim? Ela sente que sou muito imatura agora? Isso tem me deixado perplexa por semanas. Senti raiva e tristeza, mas estou no ponto de apenas deixar pra lá agora. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Eu nem sei o que estou procurando com esta postagem. Talvez conselhos ou apenas precisando desabafar, eu acho. História 2. Eu sou o babaca por ser atacado e expulso pelos meus amigos depois de compartilhar minha opinião? Eu, 26 homem, sou fã de wrestling faz pouco tempo. Comecei a gostar no começo de 2024 e acabei entrando no wrestling Twitter. Fiz um monte de amigos lá e até tínhamos um grupo no chat que parecia uma pequena comunidade. Algumas das pessoas do grupo eram a Lina e a Liv. No começo, tudo era ótimo. Elas pareciam amigas de verdade para mim.
especialmente a Lina. Ela foi a primeira pessoa com quem realmente criei uma conexão e até dei acesso às minhas redes sociais pessoais, que tem muita coisa da minha vida real. Eu me importava muito com ela e sempre ficava preocupado se ela estivesse doente ou ficasse quieta por muito tempo. Tínhamos um grupo no chat bem unido e algumas semanas atrás aconteceu uma coisa. Um dos nossos lutadores favoritos se machucou durante um evento grande. A Lina saiu do chat por um tempo para dar um tempo e quando ela voltou, a Liv brincou: "Sentiria minha falta se eu fosse embora também?" Eu respondi com um meme e, brincando, disse não. A Liv então saiu do chat imediatamente e nunca mais voltou. Mas essa é outra história. Digamos que ela me causou muito dano emocional por trás das câmeras. Avançando para esta semana, eu notei que a Liv estava sutilmente mexendo com as outras amizades da Lina. E embora eu não estivesse diretamente envolvido, eu estava ciente da tensão. Enquanto isso, eu sempre estive lá para a Lina. Apoiei ela, defendi ela, até perdi amigos em comum e fui xingado por causa de dramas envolvendo ela e outras pessoas naquele grupo. Eu não me importava porque elas eram minhas amigas e ela significava muito para mim. Aí ontem eu compartilhei um post divertido que dizia: "Compartilhe uma opinião sobre wrestling que vai te fazer ser atacado." E eu disse: o lutador X era melhor nos seus dias de juventude do que agora. Foi só isso. Eu não disse que ele era terrível, só que o auge dele foi antes. De repente, pessoas do grupo do chat estavam me retweetando e me chamando de dramático. Uma por uma, todas me deram unfollow. A Lina nem sequer reconheceu isso. Ela simplesmente agiu como se eu não existisse mais. Eu mandei mensagem para ela no privado, confuso e magoado, implorando por clareza, e fui completamente ignorado. Horas depois, eu vi alguém do grupo falando publicamente sobre mim e linkando meu tweet como o motivo. Ninguém perguntou por que eu tinha aquela opinião ou tentou discutir isso comigo. Eu não fui rude nem mal, apenas honesto sobre como eu me sentia como fã. O que mais dói é a rapidez com que todas me cortaram, sendo que eu nunca fiz nada para deixá-las tristes e nunca tivemos uma briga. Eu não estou tentando ser dramático. Eu só sinto que alguém arrancou meu coração. Eu realmente amava aquelas amigas e dei uma grande parte de mim mesmo para elas, especialmente a Lina. Eu achei que ela também se importava. Felizmente, encontrei apoio em outro grupo de amigos que me disseram que eu não estava errado, que as pessoas têm o direito de ter opiniões, especialmente sobre algo como wrestling. Então, eu sou o babaca por compartilhar uma opinião tranquila e me sentir devastado com a forma como fui tratado. Elas provavelmente vão ver isso, mas tanto faz, vou postar minha história na timeline e fazer todo mundo dar uma opinião se alguma delas decidir me retweetar sobre isso de novo. Observação: esqueci de mencionar que algumas semanas atrás fui removido repentinamente do grupo do chat sem explicação. Eu perguntei sobre isso e ninguém respondeu. Elas continuaram interagindo comigo na timeline como se nada tivesse acontecido, o que só deixou tudo mais confuso. Também esqueci de mencionar que ninguém no grupo do chat tem menos de 25 anos, então não havia menores lá.